Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Estranhas batidas na minha porta. Bom dia, boa tarde ou boa noite, querido Luciano e inscritos. Eu me chamo Robson e moro em Rio Claro, São Paulo. O que eu vou contar aconteceu bem em frente à minha casa e já faz uns 2 anos. Há muito tempo eu vim ouvindo alguém batendo na minha janela de madrugada. Eu nunca me dei o trabalho de ver quem era ou o que causava isso, mas sempre que acontecia, era por volta das 2:30 da manhã, pois quando esses sons aconteciam, eu sempre olhava as horas no meu celular. Em uma ocasião, diferente das outras, eu decidi levantar para verificar. Naquela noite, meu cachorro estava latindo, mas eu vi que ele estava com muito medo e ele ficava dentro da sua casinha e não saía de jeito nenhum. Então, eu achei isso bastante estranho. Eu fui até o quarto da frente e, ao olhar pelo corredor, eu não vi nada, mas eu tinha certeza de que tinha ouvido batidas na janela. No fim das contas, isso me acordou. Eu esperei mais 2 minutos porque eu achei tudo muito estranho, e nesse momento eu já estava olhando para a rua pela janela e vi uma criança passando pela calçada do outro lado da rua. Eu não conseguia ver o rosto dele, mas eu consegui prestar atenção na roupa que ele usava, que era claramente branca, mas estava suja e desgastada. Era uma roupa que parecia ser de algodão bem grosso e parecia com o tipo de roupa usada nos ritos de candomblé. No fim das contas, eu vi que esse menino estava quase correndo, mas eu acho que eu cometi um erro ao tentar olhar para os pés dele, pois, Luciano, eu não conseguia vê-los, mas eu juro por Deus que ele estava flutuando. Seu cabelo era negro, mas parecia estar sujo, e ele carregava um saco velho. Na verdade, por um momento eu não pude acreditar no que eu estava vendo. Eu fechei os olhos e fiquei me perguntando se eu estava tendo algum tipo de alucinação. Quando eu abri os olhos novamente, eu vi que agora o menino tinha avançado e estava indo rua acima. Eu percebi que era exatamente esse ser que estava se aproximando para bater nas janelas de todas as casas da rua. Eu tenho um vizinho que sempre guarda o seu carro na garagem e tem um portão que sempre fica fechado. Ele sempre faz isso porque uma vez seu carro foi roubado e ele não queria mais correr o risco. Eu digo isso porque esse menino, ou seja lá o que for, atravessou o portão sem problemas e foi até a janela da casa dele. Nesse momento, eu refleti e disse para mim mesmo: eu acho melhor eu ir para a cama. Luciano, eu quero confessar que eu tenho a capacidade de ver esse tipo de coisa e também de ter premonições sobre coisas que vão acontecer, mas eu me abstive de desenvolvê-las, já que em certa ocasião algo estranho me aconteceu. Uma noite, eu tive um sonho em que alguém me disse para não pensar em usar essas capacidades, pois algo ruim aconteceria e isso afetaria o que eu mais amo na vida. Esse ser apontou para trás de mim e quando eu olhei, eu vi os meus filhos. Eu disse a ele que não se preocupasse e pedi a ele para não machucá-los, por favor. Esse ser, ou entidade, era um homem com um grande chapéu de vaqueiro, usando um sobretudo e calças pretas, mas eu não via o seu rosto no meu sonho. Eu comecei a rezar e, graças a Deus, eu me livrei daquele transe. Luciano, esse meu relato termina aqui, mas eu tenho mais algumas histórias que aconteceram ao longo da minha vida. Eu espero que tenham gostado. Um abraço a todos e muito obrigado pela atenção.
Terror no salão. Meu nome é Ronaldo Almeida Nogueira. Eu tenho 57 anos, moro em São Domingos do Araguaia, no estado do Pará, e o que eu vou relatar agora aconteceu em 2023 com meu filho Ronaldo Melo, conhecido por Ronaldinho, de 25 anos de idade, aqui mesmo, nessa cidade. Ronaldinho é barbeiro profissional. Ele tem a sua própria barbearia com salão instalado em uma das avenidas principais no centro da nossa cidade, onde ele atende seus clientes e em vésperas de datas comemorativas, feriados e finais de semana, ele estende o atendimento até a meia-noite, quando a demanda exige. O salão tem uma vidraça na parede da frente bem larga, com porta de entrada de vidro também. Tudo protegido por uma porta de ferro dobrável com fechadura resistente que é puxada para baixo ao fechar o salão, servindo de proteção para a vidraça e a porta de vidro durante o período em que o salão permanece fechado. Logo depois da bancada de espelhos, há uma porta de acesso a uma sala onde fica uma mesa de sinuca para os clientes jogarem enquanto esperam sua vez de serem atendidos. Na parede do fundo dessa sala, há uma outra porta de acesso ao banheiro. A sinuca, quando não está sendo usada, permanece com as bolas depositadas dentro de um triângulo sobre a mesa e os tacos ficam depositados em um suporte preso na parede que fica no fundo da sala. No dia 22 de dezembro de 2023, era uma sexta-feira, véspera de Natal, e meu filho trabalhou até às 11h30, quando atendeu o último cliente agendado. E naquele momento ele estava fazendo a contabilidade do faturamento do dia, sozinho, em meio ao silêncio pesado e quebrado somente pelo ruído do sopro do ventilador que funcionava em velocidade suave, pois o salão é bem forrado, impossibilitando a entrada de ruídos vindos da rua. Foi quando de repente ele ouviu o barulho de uma tacada, como se alguém tivesse dado início a uma partida na sinuca. Em seguida, o ruído de uma bola que caiu em uma das bocas e rolou até tocar na gaveta, que ficava embaixo. Meu filho interrompeu o que estava fazendo para aguçar os ouvidos e ter certeza do que acabara de ouvir, quando novamente mais uma tacada e outra bola caiu em uma das bocas da sinuca, provocando o mesmo ruído de antes. Já começando a sentir medo, ele olhou para a porta de acesso à sala da sinuca, que estava fechada somente no trinco, quando ouviu uma terceira tacada, mas dessa vez sem a bola cair em qualquer das bocas. Passados alguns segundos, ainda olhando para a porta, ele viu a maçaneta girando e logo a porta começou a se abrir lentamente, provocando um rangido manhoso. Quando a porta estava a meia abertura, surge repentinamente um rosto pálido, de cabelos, sobrancelhas e barba muito negros, bem feitos e aparados, destacando-se naquela palidez refletida pela luz branca do teto forrado. Em seguida, aquele rosto falou com a voz grave e muito grossa em tom autoritário. "É a sua vez de jogar." Ao terminar a frase, aquele rosto desapareceu novamente para dentro da sala, deixando a porta entreaberta como estava. Luciano, meu filho completamente apavorado, já se preparava para sair às pressas de dentro do salão, quando ele ouviu o ruído de um taco sendo atirado no piso de cerâmica da sala, para depois sair rolando e deixar-se aparecer apenas sua parte mais grossa na entreabertura da porta. Em seguida, ele ouviu o ruído de uma bola sendo atirada com força no piso e sair rolando pela porta, provocando o ruído suave do atrito com a cerâmica, e depois passar rolando bem rente aos seus pés para chocar-se suavemente no pé da vidraça, em um leve barulho ao toque da bola com o vidro. Antes de dirigir-se às pressas para a porta de saída, ele ouviu ainda a mesma voz que dizia: "Outro dia eu volto para terminarmos a partida." Quando ele terminou de abrir a porta da saída, para fechar tudo e sair dali às carreiras, ele ouviu uma última tacada e uma bola caindo em uma das bocas da sinuca. Em seguida,
ele ouviu uma gargalhada rouca e debochada. Apressadamente, ele fechou a porta de vidro e puxou a porta de ferro, e após ter trancado tudo e desligado o padrão de energia, ele saiu correndo para sua casa, que fica a 2 quadras dali, em uma rua transversal. Ao chegar em casa, sua esposa ainda estava acordada lhe esperando para jantarem juntos quando ele lhe contou o que aconteceu. Depois daquele dia, meu filho contratou um auxiliar, um primo seu, de nome Lucas, que se tornou aprendiz de barbeiro. Ele lhe contratou por 3 motivos: por precisar de um auxiliar, para lhe ajudar financeiramente e ensinar-lhe uma boa profissão, e por fim, para não ficar mais sozinho no salão à noite. Afinal, aquela coisa afirmou que voltaria qualquer dia. Um lugar para jamais recordar. Saudações, Luciane e amigos do canal. Esclareço que minha intenção jamais foi ou será a de causar qualquer constrangimento, mas somente narrar algo que ainda hoje me dá calafrios. O ano era 1998. Após tantos sacrifícios, a aprovação no vestibular se deu em universidades públicas do Nordeste e Sudeste. Naquela época, cada universidade montava o seu próprio edital e era comum nos inscrevermos em mais de um concurso, desde que não houvesse choque entre os calendários. Passada a euforia, era hora de escolher onde passaria os próximos anos da minha vida. Por fim, eu optei pelo campus de uma cidade universitária bem famosa por seus festejos juninos. No dia em que eu cheguei para me estabelecer, eu senti um arrependimento, uma tristeza, os mesmos sentimentos que eu havia sentido quando lá estivera meses antes para fazer a seleção. Creiam, eu estou escrevendo e um filme está se passando em minha mente, tudo muito nítido e angustiante. Como na época a cidade girava em torno das universidades, muitos imóveis foram adaptados para moradia, inclusive o meu. Embora bem localizado, tratava-se de um bloco dividido da seguinte forma: 2 lojas no térreo, 2 apartamentos no primeiro andar e mais 2 no segundo, cada qual com formato e dimensões diferentes. Era como se tivessem erguido paredes a esmo para dividir ou criar ambientes numa tentativa de torná-los habitáveis. O meu quarto era uma mistura de escaleno, retângulo e circunferência. Tudo ficava torto. Nele tinha espaço para 3 camas, mas a circulação de seus ocupantes era afetada pela pouca profundidade do ambiente. Meu pesadelo começou de imediato, porém só mais tarde eu entendi o quanto tudo aquilo me seria devastador. Eu tinha por hábito estender os meus estudos até a madrugada, e o problema era que sempre por volta da meia-noite eu ouvia alguém caminhando no apartamento de cima para lá e para cá sem interrupção. Eram passos arrastados, e no começo eu achei que fosse a idosa que lá morava com seu problemático e violento filho. Com o tempo, eu passei a prestar mais atenção àquilo, e eu percebi que não era o arrastado de chinelos, mas de algo semelhante a correntes. Eu me lembro bem de questionar meus colegas sobre aquele barulho e como eles conseguiam dormir, pois eu demorava horas para conseguir. Sem exceção, todos afirmaram jamais terem escutado nada. Eu comecei a estender o meu horário na universidade, eu inventava compromissos nos finais de semana, tudo para me manter distante daquele ambiente opressor. Minha formatura estava próxima quando a idosa deixou o imóvel, que imediatamente foi ocupado por um grupo de estudantes. Dias depois, já se comentava que o local era assombrado. A geladeira abria sozinha, correntes eram arrastadas por toda a noite, e até um homem foi visto sentado em uma das poltronas da sala. O prédio virou um caos,
Enquanto uns entenderam a seriedade do problema, outros faziam piada. Um dos moradores pediu auxílio aos médiuns da casa espírita que costumava frequentar, e qual não foi a surpresa quando soubemos que o lugar estava carregado de muito ódio e rancor pelo sofrimento causado a centenas de homens e mulheres que ali viveram como escravos, quando aquele lugar fora uma fazenda, e que foram submetidos a todos os tipos de degradações. Eu me formei e não procurei saber o que aconteceu após a minha partida. Forçosamente, o destino me obrigou a retornar àquela cidade mais 4 vezes. Em todas elas, eu permaneci o mínimo tempo possível, não importando o meu cansaço. Meus amigos, inúmeras vezes eu pensei em abandonar tudo. Diversos foram os momentos em que me tranquei no banheiro e derramei minhas lágrimas embaixo do chuveiro, assim como muitas vezes eu me encolhi na cama e chorei em silêncio. Eu só não desisti porque eu nunca soltei as mãos de Deus e de Nossa Senhora, que sempre estiveram comigo. Por fim, eu relato-lhes algo curioso e o motivo pelo qual eu resolvi contar a minha história nesse maravilhoso canal. Faz algum tempo, enquanto eu aguardava o início de uma reunião, eu acabei ouvindo a narrativa de uma colega. Ela dizia que o ex-marido havia se mudado para lecionar em uma outra universidade e que seu filho tinha viajado para visitar o pai e conhecer o local. Estranhamente, o rapaz não apenas encurtou a visita, como afirmou que não tornaria a ver o pai tão cedo, se para isso ele precisasse voltar àquela cidade cuja atmosfera era por demais angustiante. Eu confesso que o restante do meu dia foi terrível, porém naquele momento eu tive a mais absoluta certeza de que as sensações sentidas por mim décadas atrás não eram cisma, mas absolutamente reais. Luciano, eu agradeço por ler o meu relato e desejo a todos os ouvintes do canal muita paz. Uma estranha visão. Olá, Luciano inscritos. Essa história aconteceu comigo há muitos anos. Ela aconteceu no ano de 1995, quando eu fui voluntária em uma unidade de resgate local. Muitas vezes, temos que atender chamados de acidentes de carro, resgate de pessoas presas, transferências de pacientes de um hospital para outro e etc. Meu nome é Elisa. Hoje eu sou médica, mas nessa época eu era enfermeira. Eu sou da cidade de São Paulo, mas isso aconteceu em Campinas. Eu nunca havia visto nada estranho, até que uma vez eu ajudei a transferir um paciente que sofria de cirrose. Essa pessoa estava na fase final e tivemos que transferi-la para um local desconhecido. A transferência foi feita à noite e, para piorar, estava ventando muito, o que criava um ambiente bastante sombrio. O grupo era composto por 4 pessoas, o motorista, 2 assistentes e um paramédico com quem eu estava ajudando na parte de trás da ambulância. No caminho tudo estava calmo e ninguém falava, apenas monitorando o paciente que estava dormindo. Enquanto isso, o vento continuava a soprar com força em meio à total escuridão. Eu estava sentada na porta olhando para a cabine da ambulância e a estrada. Cerca de 1 hora antes de chegarmos, vimos uma figura negra atravessando a estrada. A figura era bem escura e não tocava o chão. Era como se estivesse flutuando, atravessando de um lado para o outro. Era como as pessoas descrevem a figura da morte. No momento, ninguém falou sobre o que estava acontecendo. Eu estava tentando entender o que tínhamos visto, mas nenhum colega disse nada, então eu pensei que tinha sido apenas a minha imaginação. Mas quando chegamos ao hospital e entregamos o paciente nos preparando para voltar, os colegas começaram a falar sobre o que havia acontecido. Todos viram a mesma figura
e todos concordamos sobre o que era. Mais tarde, soubemos que o paciente havia falecido. Carazi. Olá, Luciano. Meu nome é Sabrina e eu sou de Porto Velho, Rondônia. Aos meus 9 anos, começaram a acontecer coisas estranhas e sobrenaturais comigo. Quando eu contei à minha mãe, ela ficou assustada com o fato e ela disse: "Eu pensei que isso não fosse afetar você. Eu pensei que seria somente eu e o seu irmão", ela me disse. Eu cresci aprendendo a não ter medo do que me acontecia. Aos meus 13 anos, numa noite qualquer, eu me deitei para dormir, mas como sempre eu não consegui pregar os olhos. Quando era mais ou menos 2 horas da manhã, eu fiquei observando a porta do quarto. Estava tudo escuro. Eu olhei para o celular para ver a hora e voltei a observar a porta. Nesse momento, eu já não estava mais sozinha. Havia uma criança na porta me olhando com a cabeça inclinada para o lado. Os braços estavam nas costas, como se ela estivesse escondendo algo nas mãos. Os olhos eram vermelhos, ele era bem magrinho e parecia ter cerca de 8 anos. Ele ficou parado na porta a noite toda, como se pedisse permissão para entrar. Quando eu consegui dormir, já era de manhã e eu tinha que ir para a escola. Eu não contei para minha mãe, só meu irmão caçula sabia do ocorrido. 6 meses depois, eu ainda procurava relatos na internet sobre essa estranha criatura. Em uma dessas pesquisas, um nome me chamou a atenção: Carazi. Eu cliquei e comecei a ler o que estava escrito. Várias pessoas, de vários lugares diferentes, afirmavam ver uma criatura em forma de criança. Foi quando eu vi a descrição da criatura que tudo veio à tona. Era a mesma criatura que eu havia visto na porta do meu quarto. Muito obrigado, Luciano, por ler a minha história. Nunca tire nada de um cemitério. Boa noite, Luciano. Quero compartilhar uma experiência que eu vivi há alguns anos e que até hoje me causa arrepios. Espero que você goste e que possa compartilhá-la com todos que seguem o seu canal. Eu me chamo Eduardo e moro em Planaltina, em Brasília, e isso aconteceu no ano de 2016. Tudo começou no velório de um sobrinho adolescente que faleceu em circunstâncias estranhas. Foi exatamente nesse momento que começaram a ocorrer eventos estranhos para os quais até hoje não encontramos nenhuma explicação lógica. Na noite após o sepultamento, durante a madrugada, a família estava dormindo na casa da minha mãe, quando uma das minhas sobrinhas viu a luz do quarto do meu sobrinho falecido, que estava apagada, acender e se apagar novamente sozinha. Ela se aproximou para verificar se havia algum mau contato no interruptor, mas não havia. Ela então foi contar pra gente o que ela tinha visto, mas quando fomos até lá para verificar, a luz estava funcionando corretamente. Pensamos que fosse apenas um problema elétrico, mas isso não explicava o som do clique que ela disse ter ouvido quando passava próxima à porta do quarto. Alguns minutos depois, nós ouvimos um leve som de sinos ecoando ao longe, coisa que nunca havíamos ouvido, já que não havia nenhuma igreja católica nos arredores, e mesmo se houvesse, não faria sentido um badalar de sinos no meio da madrugada. Pouco depois, começamos a sentir um frio seco, como se a temperatura tivesse caído abruptamente. Foi nesse momento que vimos um redemoinho se formando em frente à casa, o que nos deixou chocados e surpresos. Começamos a sentir muito medo,
pois até mesmo os gatos da casa estavam assustados com esses acontecimentos. Minha irmã mandou todos darem as mãos para começarmos a rezar o rosário e estávamos quase na metade da oração quando uma prima veio nos avisar que a minha mãe estava se sentindo mal e estava muito assustada. Fomos imediatamente ajudá-la e quando ela se acalmou um pouco, ela contou o que aconteceu. Ela disse que sentiu vontade de ir ao banheiro e ao sair viu uma sombra atrás dela. Ela pensou que fosse um parente, já que a casa estava cheia de pessoas, mas ao sair do banheiro, ela viu a sombra novamente. Quando ela tentou correr, ela ouviu uma voz sussurrando algo que ela não conseguiu entender. Luciano, aquela noite parecia interminável. Não conseguíamos entender tudo o que estava acontecendo, mas o pior aconteceu ao amanhecer. Minha mãe ficou terrivelmente mal, tão mal que começou a espumar sangue pela boca. Meu cunhado e eu a levamos rapidamente para o hospital e todos ficamos desesperados com a situação e com muito medo de ver a minha mãe daquela forma. Ela passou a manhã toda no hospital e depois que ela se estabilizou, conseguimos levá-la de volta para casa. Ela foi muito bem atendida pelos médicos e pelas enfermeiras e na saída um segurança muito prestativo nos ajudou a levá-la até o carro. Quando chegamos em casa, um casal de vizinhos se aproximou e pediu para falar com a gente. Eles nos contaram que quando estavam na janela da casa deles, eles viram uma mulher usando um longo vestido branco rodando o local durante toda a madrugada. Alguns dias depois, recebemos informações que imediatamente relacionamos com os eventos ocorridos, mas até hoje não temos certeza se foi mesmo desse jeito. Um dos amigos do meu sobrinho contou que alguns dias antes da sua morte, ele havia roubado uma imagem de um cemitério onde eles haviam ido. Coincidência ou não, se passaram cerca de 8 dias e então o meu sobrinho faleceu. Além disso, uma de suas irmãs nos disse que ele havia comentado que à noite ele sentia a presença de alguém que queria tirar a sua vida. Tudo foi muito estranho e ainda não conseguimos encontrar uma explicação para o que aconteceu. O que fizemos foi devolver, com a ajuda do amigo do meu sobrinho, a imagem de volta à sepultura de onde ele havia tirado. O local estava revirado, como se o corpo tivesse sido retirado da tumba. E o mais estranho é que havia um crucifixo lá que pertencia ao meu sobrinho e que não encontrávamos em casa. Só Deus sabe o que realmente aconteceu naqueles dias, mas para nós essa é uma experiência muito difícil de se esquecer. Muito obrigado por compartilhar a minha história. A Mulher Fantasma. Boa noite, Luciano. Essa história aconteceu com meu pai, que já é falecido. Ele nos contava várias histórias que aconteceram com ele, já que ele passava a maior parte do tempo viajando por todo o país por causa de seu trabalho como engenheiro agrônomo. Em uma ocasião, ele foi enviado à Chapada dos Veadeiros para coletar algumas amostras. Enquanto trabalhava lá por alguns dias, os moradores da cidade contavam que à noite, uma mulher vestida de branco aparecia perto dos campos de cactos onde eles trabalhavam. Ele achou graça e acreditou que essa era uma das muitas histórias que se contam para assustar os forasteiros. Em uma ocasião, enquanto trabalhavam, ele e a equipe perceberam que já era noite e eles não conseguiram voltar para a cidade para dormir. Então decidiram passar a noite em uma casa que a empresa lhes emprestou perto dos campos onde eles estavam pesquisando. Todos foram dormir, pois no dia seguinte teriam que acordar cedo para terminar o trabalho, já que esse era o último dia deles ali.
Meu pai, sem conseguir dormir, saiu para fumar um cigarro e ele conta que enquanto olhava para o caminho que levava aos campos de cactos, uma mulher vestida de branco realmente apareceu, fazendo gestos para que ele a seguisse. Meu pai, que estava sozinho, começou a segui-la pelo lado dos campos de cactos, acreditando se tratar de alguém querendo pregar-lhes uma peça. Ele começou a andar e atravessar os campos de cactos, vendo como a mulher parecia flutuar, sem seguir nenhuma trilha. Era impossível alguém atravessar os campos de cactos daquela forma sem nenhum arranhão. Quando ele estava prestes a alcançar aquela mulher, ela se virou e ele conseguiu observá-la mais de perto. Meu pai então ficou paralisado ao perceber que aquela mulher era um fantasma. Depois de alguns segundos, ele, muito assustado, voltou correndo para a casa dos colegas que notaram que ele estava agitado e perguntaram o que havia acontecido. Meu pai não respondeu nada e simplesmente foi dormir, ainda muito confuso com o que ele havia visto. Algumas horas depois, pouco antes do amanhecer, enquanto ele ainda dormia, ele ouviu alguém batendo na janela onde ele estava e, ao sair para olhar, ele ficou surpreso ao ver do outro lado uma mulher com o rosto desfigurado. Meu pai simplesmente desmaiou. Na manhã seguinte, ele contou aos colegas o que aconteceu, mas eles acharam que ele estava brincando com eles. Quando finalmente terminaram o trabalho, todos voltaram para casa, mas meu pai sempre ficou com a lembrança da aparição daquela mulher vestida de branco. Luciane e amigos, eu espero que tenham gostado da minha história, que é verdadeira, pois meu pai costumava contá-la com frequência quando éramos mais jovens. Muito obrigado por contar a minha história e fiquem todos com Deus. A manifestação. Essa história aconteceu com a minha mãe, que na época trabalhava no escritório de um grande banco. Ela conta que muitos anos atrás, especificamente no ano de 1965, houve uma forte tempestade que durou entre 2 ou 3 horas. Naquele dia, a cidade inteira ficou inundada, causando muitos estragos e transtornos à população. Como isso aconteceu quando ainda era muito cedo, algumas pessoas ainda estavam dormindo. Ela conta que a água começou a entrar nas casas, resultando, infelizmente, em muitas pessoas perdendo a vida afogadas enquanto dormiam e outras tentando salvar seus pertences. A água não poupou ninguém. A minha mãe ainda se emociona ao lembrar de ver as pessoas nos telhados das casas, observando tristemente os estragos causados por aquela terrível tempestade naquele dia fatídico. Muitos anos se passaram e a minha mãe, que já trabalhava no escritório, tinha um horário de saída às 9 da noite. Ela relata que era muito comum ver a aparição de uma criança e algumas mulheres que subiam as escadas para o segundo andar do prédio onde ela trabalhava. Especificamente, podia-se ver a aparição de uma mulher que usava um vestido preto e às vezes avistavam-se algumas crianças brincando na escuridão. Às vezes minha mãe tomava coragem e tentava segui-las, mas elas desapareciam entre as sombras. Tempos depois, minha mãe começou a trabalhar como caixa em um outro banco que ficava ao lado do seu antigo emprego. O horário de saída era à tarde, mas quase sempre ela acabava ficando até tarde da noite, pois uma vez cumprido o horário, era necessário fazer o controle do dinheiro, entre outras coisas. Naquela época, só trabalhavam mulheres naquele banco. A supervisora, que tinha total responsabilidade sobre a agência, precisava esperar que todo o trabalho fosse concluído para poder fechar o local. Em uma ocasião, quando todas as funcionárias estavam ao lado de fora esperando a supervisora sair,
elas ouviram um grito aterrorizante vindo de dentro da agência. Assustadas, elas correram para ajudá-la, pois ninguém sabia o que tinha acontecido. Eles a encontraram tremendo de medo, pálida, chorando e incapaz de falar. Uma vez que ela se acalmou um pouco, ela contou que, ao apagar a última luz, ela pôde ver claramente a silhueta de uma das crianças que costumavam se manifestar ali. Alguns minutos depois, minha mãe perguntou como a criança estava vestida e a mulher respondeu que ela usava roupas brancas e sapatos marrons. Minha mãe a reconheceu instantaneamente. Era a mesma criança que costumava aparecer para ela com frequência quando ela trabalhava no escritório no prédio ao lado. Ela não hesitou em contar sobre essa aparição, afirmando que a criança era inofensiva e apenas gostava de brincar. Desde então, aquela criança começou a seguir minha mãe para todos os lugares onde ela trabalhava. Minha mãe mesma afirma que desenvolveu uma certa afinidade com ela e ela costumava se manifestar com frequência. No entanto, isso só aconteceu durante o tempo em que ela trabalhou naquele banco, e quando ela saiu de lá, infelizmente aquela criança nunca conseguiu segui-la até a nossa casa. Essa foi a minha história, Luciano. Um grande e afetuoso abraço dessa sua fã mais que fiel. Quem falou comigo? Boa noite, Luciane e todos do canal. Hoje eu quero compartilhar uma história que eu vivi quando eu tinha apenas 7 anos. Eu confesso que, apesar de ser muito pequeno na época, eu já tinha consciência da existência de um plano paranormal, algo além da lógica. No entanto, era impossível evitar que meus sentidos fossem envolvidos por esse sentimento indesejado chamado medo. Era uma noite tranquila. O céu estrelado e uma brisa suave aliviava o calor insuportável que fazia na minha cidade, mesmo estando de noite. Naquele dia, eu fui com uma das minhas irmãs visitar uma tia nossa. A tarde passou normalmente e eu brinquei com meus primos até escurecer. Depois disso, minha tia decidiu que já era hora de parar de brincar e começar a se preparar para dormir, já que no dia seguinte teríamos que ir à escola. Eram cerca de 10 da noite. Meus primos já estavam dormindo e a minha tia havia saído. Apenas minha irmã e eu estávamos na calçada da casa, esperando ela voltar para podermos ir embora para casa e também descansar. Vale ressaltar que o fundo da casa da minha tia limitava-se com o galpão de um clube onde normalmente ocorriam eventos esportivos. E justamente naquela noite estava acontecendo um campeonato de futebol. No local, usavam alto-falantes para transmitir o jogo, então conseguíamos ouvir todos os detalhes claramente. Enquanto estávamos lá fora, passou uma amiga da minha mãe que não hesitou em se aproximar para cumprimentá-la assim que a viu. Eu aproveitei para continuar brincando com a minha bola por mais um tempo até que a minha tia voltasse. Na época, ao lado da casa, havia um terreno baldio. Não havia cercas separando a casa do terreno, e em um momento a minha bola foi parar lá, e quando eu estava prestes a pegá-la, eu ouvi uma voz me dizendo: "O que você está fazendo acordado ainda? Vá dormir. Já está muito tarde, menino." Eu fiquei parado, olhando ao redor para ver quem estava falando, mas eu não consegui ver ninguém. Eu voltei para casa sem dar importância ao que acabara de acontecer e continuei brincando. Alguns minutos depois, a bola escapou novamente e foi para o mesmo lugar do terreno baldio. Eu fui atrás dela e quando eu estava recolhendo, eu ouvi novamente aquela voz: "Vá dormir. Você não pode estar acordado a essa hora. Amanhã tem escola." Desta vez eu fiquei um pouco assustado, mas principalmente confuso, pois eu pude perceber claramente
que aquela voz vinha do clube onde estava acontecendo a transmissão do jogo. Era algo ilógico. Aquela pessoa que estava transmitindo não podia me ver e, portanto, ela não podia estar falando comigo. Eu corri para casa e fiquei sentado lá por alguns momentos tentando entender o que havia acontecido. Depois de alguns minutos, eu recuperei a coragem e comecei a brincar novamente. Enquanto isso, a minha irmã estava a alguns metros de mim conversando com sua amiga, ignorando tudo o que estava acontecendo comigo. A bola escapou novamente e foi em direção ao terreno baldio. Parecia que a bola estava se movendo sozinha e indo para aquele terreno de propósito. Eu fiquei parado, olhando da calçada da casa para a bola no terreno baldio sem saber o que fazer. Eu pensei que a minha tia logo chegaria e a minha irmã me levaria para casa, mas eu deveria ir buscar a bola, pois eu não podia deixá-la lá. Pouco a pouco, então, eu comecei a me aproximar. Nesse ponto, o medo já havia se apoderado de mim. Eu cheguei até a beira da casa e parei. A bola estava perto, a apenas alguns metros de mim. Eu corri para pegá-la, mas no momento em que minhas mãos a tocaram, aquela voz se dirigiu a mim novamente, agora com um tom mais forte, como uma repreensão. Eu disse para você ir embora, garoto. Deixe essa bola aí e vá para sua casa. Luciano, eu me lembro de soltar a bola no instante em que eu ouvi aquela voz malévola e gritar de terror enquanto eu corria para casa. A minha irmã ouviu meu grito e, junto com sua amiga, correu para me agarrar, pensando que algo ruim tinha acontecido comigo. Eu não parava de chorar e a minha irmã me perguntava o que tinha acontecido, mas eu não conseguia falar. Elas me levaram para dentro de casa e me deram um pouco de água para me acalmar. Aos poucos eu fui me recuperando do susto e foi assim que eu consegui contar para minha irmã o que aconteceu. Elas também ficaram muito assustadas. Nós três ficamos dentro de casa e alguns minutos depois minha tia chegou. Ela nos viu e, igualmente assustada, perguntou o que estava acontecendo. Depois de contar tudo para ela, ela foi até o quarto do meu tio para contar a ele o que havia acontecido. Ele já estava acordado, pois meus gritos e o barulho que fizemos o acordaram. Depois de contar a ele o que havia acontecido, ele foi para o lado de fora, ficou no meio do terreno baldio tentando encontrar alguém, mas tudo estava vazio. Ele pegou a bola, me entregou e me acompanhou até a nossa casa, pois ainda estávamos com muito medo. Ele também acompanhou a amiga da minha irmã até a sua casa. Às vezes, eu penso que a minha família nunca acreditou em mim quando eu contei que a voz daquela transmissão estava falando comigo. Mesmo a minha irmã e todos os que vivenciaram o susto simplesmente pensaram que eu havia imaginado. Minha mãe foi a única que, apesar de não ter estado presente, acreditou em mim. Eu ainda guardo em minha mente as palavras que ela me disse naquele momento enquanto me abraçava. Não tenha medo, meu filho. Talvez tenha sido seu pai, que ficou bravo porque você estava acordado até muito tarde. De fato, já haviam se passado 2 anos desde que meu pai havia falecido, e ele nunca gostou de me ver acordado até tarde. Luciano, eu espero que você e seus inscritos tenham gostado da minha experiência. Essas e muitas outras são vivências que eu guardo cuidadosamente em minha mente e em meu coração, pois, como eu disse no início da história, desde muito pequeno eu tenho consciência das experiências do plano paranormal e eu tenho certeza de que sempre estamos acompanhados, principalmente pelos nossos entes queridos que já se foram, mesmo que não possamos vê-los. Muito obrigado por compartilhar a minha experiência. Um forte abraço a todos e uma boa noite. A
Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. A enfermeira fantasma. Saudações, Luciano. Minha história aconteceu em um grande hospital aqui no centro de São Paulo. Foi no início do ano passado. Eu só não vou citar o nome do hospital porque eu quero evitar problemas. Eu trabalho como guarda de segurança e uma das minhas responsabilidades é fazer rondas por todo o hospital e verificar várias coisas. Eu cobria uma área que ia do porão até as salas superiores, percorrendo corredores longos, escuros e solitários. Às vezes, as áreas médicas estavam tão desertas à noite que só se podiam ouvir murmúrios que ecoavam das paredes e me deixavam inquieto. Às vezes, eu não dava importância, mas muitas vezes eu me questionava se os ruídos não vinham dos corredores movimentados dentro do hospital ou dos arredores. As rondas noturnas eram muito tediosas para mim. Nunca acontecia muita coisa e tudo era muito rotineiro. Havia muitas lendas e histórias contadas pelos colegas ou pelas enfermeiras. Eu nunca acreditei nessas superstições, até que algo realmente estranho aconteceu comigo. Naquela ocasião, enquanto eu fazia minha ronda noturna habitual, eu percorri vários andares até chegar a uma área onde estavam os pacientes desenganados, ou terminais. Percorrer essa área era bastante estranho, e eu ficava imerso em um ambiente meio barulhento. A cada passo que eu dava, naquele corredor em particular, eu sentia uma escuridão perturbadora e o clima sempre parecia muito frio. Quebrar o estranho silêncio do corredor com meus passos era como romper o vácuo. No final do corredor, havia uma área com camas onde os pacientes eram atendidos, e mais adiante, uma estação de trabalho onde as enfermeiras ficavam. Enquanto eu caminhava, eu estava revisando uma lista de verificações e eu percebi que eu estava sozinho. Eu vi apenas algumas instruções e de repente eu senti uma mudança de temperatura percorrendo o meu corpo. Mesmo usando uma jaqueta, o frio que eu senti era tão intenso que eu comecei a me tremer. Instantes depois de sentir isso, eu olhei para cima e vi uma enfermeira à minha frente, o que me causou um grande susto por encontrá-la tão de repente. Eu continuei andando e, ao terminar a minha ronda naquela área, eu percebi que não havia ninguém na estação. Eu supus que a enfermeira que eu vi talvez tenha sido a única de plantão naquela noite. Quando eu estava voltando para pegar o elevador que me levaria de volta à próxima área do hospital, mais uma vez eu vi a enfermeira vindo de longe. Luciano, eu olhei para ela com atenção e vi que ela era uma mulher que eu não conhecia. Não era incomum no hospital que as enfermeiras mudassem com frequência, mas esta me causou uma certa estranheza pelo rosto e pela vestimenta impecáveis. Embora fosse um pouco diferente das enfermeiras que eu conhecia, no geral ela tinha uma aparência muito mais limpa. À medida que nos aproximávamos, o frio começou a ficar mais intenso a ponto do meu hálito se condensar a cada respiração. Quando eu cruzei o olhar com a jovem enfermeira, seus olhos eram expressivos e estavam fixos em algum ponto da estação. Eu fiz uma careta como se quisesse cumprimentá-la e ela se adiantou. "Boa noite, senhor." Ela me cumprimentou com uma voz suave
que eu mal pude ouvir. Boa noite, eu respondi, enquanto o frio me fazia tremer. Enquanto eu caminhava, ela se afastou alguns passos de mim, então eu percebi algo que eu não tinha prestado atenção antes. A enfermeira não fazia barulho ao andar. Quase instintivamente, eu virei para olhar para a jovem e, de fato, por trás da imagem da enfermeira dedicada aos seus pacientes, havia um detalhe arrepiante. Ela não tinha pernas. Um calafrio repentino percorreu todo o meu corpo, enquanto meu rosto ficou paralisado ao ver aquela mulher flutuando pelo ar sem tocar o chão onde deveriam estar as suas pernas. Ela ia lentamente em direção à escuridão do corredor onde ficava a área das camas. Eu não sei quanto tempo passou até que a aparição desaparecesse ao longe, perdendo-se de vista. Eu estava prestes a reagir quando uma voz familiar me alertou e eu me virei para ver quem estava falando comigo. Era uma das enfermeiras do turno, com o rosto denotando medo e preocupação. Sua voz frágil e entrecortada me perguntou: "Você viu aquilo? Por favor, me diga que você viu." Ela falou com a voz aterrorizada e eu não sabia o que responder. Eu disse a ela que eu havia visto algo estranho, mas que eu não conseguia explicar o que era. Imediatamente corremos para a sala onde estavam os monitores do circuito fechado para verificar se nossos olhos não estavam nos enganando. Depois de verificar por um tempo, finalmente conseguimos ver uma imagem. A aparição entrava no quarto, atravessando a porta ou desaparecendo diante dela. Foram apenas alguns segundos que conseguimos ver essa imagem, e mesmo agora, quando eu penso nisso, eu sinto arrepios. As outras câmeras não conseguiram capturar nada por causa da escuridão do local, mas com aquela imagem pequena e borrada, percebemos que não estávamos sozinhos. Depois de refletir por um tempo e olhar um para o outro, concluímos que aquilo era a aparição de um espírito errante que vagava pelos hospitais cuidando dos doentes. Luciano, se me dissessem isso antes, eu teria dado risada, mas agora que eu mesmo a havia visto com meus próprios olhos, eu não conseguia parar de tremer. Depois de conversar com várias enfermeiras, de fato, elas relatavam de vez em quando que essa entidade andava pelos corredores cuidando dos pacientes à beira da morte. Esse foi o meu relato. Espero que todos tenham gostado e uma boa noite a todos.